E dentro da lei da atração, a gente vai trazer várias coisas que a gente pensa, coisas que a gente acha que é verdade ou não. Mas quando eu vou pesquisar no Google para falar a definição de lei de atração, e aí vou falar certinho para, ó, A primeira vez que eu ouvi falar de lei da atração foi naquele filme The Secret, né? o segredo, né, que fala de física quântica de um jeito bem tosco, assim. Nossa, bem tosco. Tipo, as pessoas que falam de lei da atração ali, as pessoas que estudam física quântica falam que esse documentário, esse filme aí do segredo é bem tosco, sabe? Ah, mas é visivelmente bem tosco. Eu acho que... eu que não estudo, falo também é bem tosco. Mas Me eu passaram acho- na escola isso. Acho que é muito mais complexo do que aquilo. Eles falam que é muito mais complexo. É legal, porque traz umas... Eu acho que traz uns conhecimentos legais, umas reflexões que você fala, nossa, será? E tal. Mas... é um pouco mais complexo que aquilo, a física quântica, né? Então, É. assim, não dá pra você falar que física quântica é você olhar no espelho e falar que quer, sim, eu posso, eu quero, eu vou atrair, aí você atrai a abundância pra sua vida. Tipo, quero ganhar na É. Mega Sena. Aí todo dia você fala, quero ganhar, quero ganhar, quero Eu ganhar, acho mas que- você não joga. É, E aí você vai ganhar na Mega Sena? mas tem alguém que fala, eu não quero? Será? Mas então, ó, lei da atração é uma técnica que utiliza a crença de que a mente e o universo estão conectados por meio da força dos pensamentos. Acredita-se que os pensamentos emitem ondas de energia que chamam ou repelem determinadas vibrações. Por essa razão, é tão famoso o conselho sobre pensar em coisas boas, porque de acordo com a lei da atração, os semelhantes atraem uns aos outros. Então, as chances de atrair a positividade são maiores quando a mente vibra na mesma intensidade que a intenção. Eu concordo em partes, assim. Vou voltar um pouquinho para essa parada do espiritismo, que tem uma parada que eu acho que é interessante para isso. Falam que a gente tem as ondas vibracionais na nossa vida. Vamos supor que a gente tem aqui esse espectro de onda vibracional. Então aqui você tá muito feliz, aí você tá muito triste. Aí você fica feliz de novo, aí você fica triste. A gente oscila, né? Uhum. Tem uma hora que a gente tá bem, outra a gente tá com raiva, outra a gente tá muito eufórico, meu Deus do céu, e aí outra a gente tá puto da vida. Sim. E aí falam Sim. que o objetivo seria a gente tentar deixar essa linha menor. Então não oscilar tanto, nem de ficar muito, muito feliz pra cacete, e nem de ficar muito triste. Então, de você tentar manter uma vibração que seja alta, mas que você consiga manter uma certa constância, pra não ser uma montanha-russa de emoções, né? No meu caso, eu sou a montanha-russa de emoções. Você é uma montanha... Eu É, Eu tento me mas eu manter acho que mais... eu sou pior, cara. Você é pior. Eu sou pior, eu acho. Porque eu tento fazer isso todo dia, tipo, não é fácil. É que a Isabela, o dia que ela tá mal, ela tá na cova. E os outros dias ela tá muito bem, todos. Mas o dia que ela tá mal, mano... Não fala com ela. Mano, nada faz sentido. É tudo ruim e não sei o quê. É foda, mas é bem Tá mais vendo? raro. Minha onda vibracional fica assim. Eu não fico muito feliz É no bem dia mais... que eu tô mal. O Eu quê? fico só Sua onda mal. vibracional fica negativa. Fica tipo o Bitcoin em semana de De queda. queda. Mas, então eu acredito assim... quando a gente para pra pensar, eu vou falando umas coisas que podem parecer um pouco complexas. E aí eu quero que você, tipo, só comente, assim, sabe? Tá bom. Peraí, um segundo. Tô aqui tipo o Casagrande. Só vou comentar hoje suas ideias. Não tem problema. Você lembra um pouco de, tipo, átomos da escola? Uma parada que eu Lembro. sempre te falo. Lembro. Os átomos são feitos de prótons, nêutrons e os elétrons, que é aquela imagenzinha do átomo que tá tudo girando, tipo Big Bang Theory e tal. Sim. Então a gente tem, pelo que a gente conhece até hoje, a gente tem um átomo que é formado por prótons e nêutrons no centro, no núcleo do átomo. E a gente tem os elétrons que ficam cada um numa camada. Você lembra que... Não, mas você lembra que, por exemplo, a cor... Não é que eu não lembro, eu nunca soube, mas vai. A emissão da cor, por exemplo, é quando um elétron pula de uma camada para outra. Sim. Então, os elétrons, cada um tem uma camada. São 7 camadas, se eu não me engano, nos elétrons. E aí, eles estão lá transitando na camada deles. Você é Só que o inteligente, que acontece? Entre o prótons e o nêutrons e os elétrons, é tudo vácuo. Então, eles falam que é um nada. Não existe nada. E aí, eles falam que essa proporção seria mais ou menos... Eu vou chutar uma proporção, tá, gente? Mas mais ou menos como se fosse, sei lá, uma bola de tênis no Maracanã. E aí, ele tá na beira do Maracanã e tudo aquilo entre essa bola de tênis e a beira do Maracanã, que é onde eles estão circulando, é nada. Isso na proporção quântica. Na proporção ali do átomo, Entendi. né, porra? Mas só pra você entender a Não. dimensão meio que na nossa vida. Só aqui eu tô servindo aqui como um meio de campo entre ela e a galera que tá assistindo em casa. Boa. E aí... Ouvindo. E aí,
Então, uma coisa que… E aí vocês podem me corrigir, gente, se eu falar alguma coisa que tá errada. Porque isso é o que eu sei, né? Dentro da minha capacidade limitada de conhecimento sobre física e física quântica. Mas pra mim já tá… Se eu fosse assim na escola, minha vida teria sido diferente. Mas tudo bem. Mas Se tá então, ruim, tá ruim, tá ruim. Mas então… Então, se você para pra pensar, tudo é feito de átomos, né? Sim, Então, sei lá, uma molécula de água, H2O, é feita de átomos. sim, com certeza. Você é feito de átomo. E- Isso daqui é feito de átomos. Sim. Só que se você parar pra pensar que cada átomo é feito de vazio, o que mantém ele materializado juntinho assim, né, nesse formato junto, é a energia desses elétrons indo muito rápido, e aí parece… Sabe quando uma coisa tá rodando tão rápido que parece que ela tá parada? Sei. Você sabe? Sei. Tipo, quando você vê, sei lá, você Sei. pode ver uma roda gigante. Não, uma roda gigante não é tão parece rápido. que se mexe mesmo ela. Mas tem exemplos que, tipo, uma parada tá, sei lá, Sim, rodando tão rápido que você olha e coisa fala, do mano… helicóptero. Parece que tá parado, parece que tá devagar, parece que tá parado. Sim. Então, é a mesma lógica. Então, se você é inteiro formado por átomos, e essa cadeira, e o ar, e enfim, as árvores e tudo, Sim. estão sendo mantidos pela energia, cada energia tem uma vibração diferente. Quando você tá em sintonia com um tipo de energia, também modifica a energia do seu corpo. Sim, com certeza. Né? Então, eu acredito que os pensamentos têm sim uma onda vibracional que te faz se sentir melhor ou pior. Sim. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, só a lei da atração, por essa perspectiva de você pensar em algo e isso vai acontecer, é muito fraca. Porque, na verdade, a lei da atração… Porque quantas coisas você já pensou que não aconteceu? Então. Aí falam que você tem que pensar muito. Tipo, você tem que pensar forte todos os dias e mentalizar mas aquilo. Eu acredito que mentalizar é algo que ajuda, não é algo que atrapalha. Eu acho que ajuda a partir do momento que você mentaliza tanto que aí você faz aquilo acontecer, você dá formas daquilo acontecer. Porque tem 3 pilares da lei da atração. Eu estudei isso na pós, gente. Olha que engraçado. E eu anotei aqui, ó. Ele falou assim, lei da atração. Aí ele falou sobre a importância de estudar para entender a verdade científica por trás e não em só gurus que falam pra você fechar o olho, pensar e pronto. E aí ele fala que acreditar influencia sim, facilita o processo, mas existem 3 pilares na lei da atração. O primeiro é acreditar, que é o que você ouve por aí. O segundo, que não falam muito, é fazer. Olá! Entendeu? Ó quem chegou! E o terceiro… É aí que fudeu. É aí que… não basta acreditar, você tem que fazer. Exato. Então, aí fudeu. acreditar ajuda fazer e, por último, agradecer. Então, você precisa agradecer as coisas que estão acontecendo. Ao mesmo tempo, você precisa fazer aquilo que você gostaria que acontecesse. Então, você só pensar não vai fazer as coisas necessariamente acontecerem, né? Vou pensar que eu quero ter muito sucesso na rede social, mas aí eu não posto. Então, sinto muito. Não vai, entendeu? Não vai. E tipo… Eu acredito muito em energia, assim, essas paradas. Acredito, tipo, principalmente porque você pega, assim, uma coisa besta, tipo o Bluetooth, que eu não entendo como funciona, eu consigo mandar uma foto daqui pra aí. Como a gente quer uma parada muito mais complexa, não consegue mandar informação de um pro outro. Então eu acredito nisso. O que eu não acredito é o impacto que isso tem na nossa vida. Tipo, nossa, não aconteceu tal coisa porque eu contei pra tal pessoa que tem inveja. Mano, beleza, pode ter um certo impacto, mas às vezes só não aconteceu, tá ligado? Tipo, várias coisas que na minha vida que eu achava que tinha dado errado porque eu tinha contado pras pessoas. Isso daí seca a pimenteira mesmo, não conta antes de acontecer. Mas não conta porque depois você vai ter que falar, não rolou aquilo que eu falei, mas por isso. Mas várias coisas que eu contava pras pessoas antes de acontecer não acontecia e eu achava que era inveja que a pessoa tava realmente em casa sofrendo que ia acontecer aquilo pra mim como se eu fosse o centro do mundo. E na real era só porque não era bosta a ideia, ou era ruim, ou eu fiz alguma coisa errada. Normalmente era essa a opção. Mas é porque é mais fácil vender o acreditar. Porque aí você vende, a pessoa vai acreditando e se não acontecer… Sinto muito, você não acreditou bastante. Agora, se você põe essa tríade que você precisa acreditar, mas você também precisa fazer e você também precisa agradecer… Eu já desisti, já. Entendeu? Então, é mais fácil de vender o outro lado. Então, eu acho que assim… Sentimentos, por exemplo. Nós podemos sentir tudo que quisermos. Então, o Clóvis de Barros, eu acho, que falou isso numa entrevista. Ele falou que ele tinha desejo de tocar nos glúteos, porque ele fala assim, tudo assim, das alunas dele. E aí o cara falou, mano, que absurdo.
Que absurdo, você tem vontade, você tem desejo de tocar. Ele falou, não, mas peraí, eu nunca faria isso. O desejo não é o que te faz você ser quem você é, e sim o que você faz com aquele desejo. Então eu acho que entra um pouco nessa brisa também. Tipo assim, eu quero muito que aconteça, mas se você não fizer, não vai acontecer. Sim. E ponto, e não culpa o pensamento. Então, eu sei que é um pouco estranho pensar isso, mas assim, vamos supor Não, mas que eu acho tenha. que entendi. Não é Vamos supor que eu estranho, tenha não, vontade cara. de te bater. A gente tá numa briga ali, eu tô com vontade de te bater. Se eu não te bater, beleza, eu reprimi essa vontade, aí eu volto pra ela, reflito por que eu tive essa vontade, mas eu não fiz. Então não vai acabar nosso casamento. É. Entendeu? Então a gente reprime os sentimentos como se não pudesse existir. Tipo, você não pode sentir as coisas. Que nem pra criança a gente faz isso. Eu vou falar até de um assunto polêmico que aconteceu agora recentemente, que foi o Monark, né? Eu não vi. O Monark, ele não precisava, tá ligado? Ele postou assim: é errado ter pensamentos racistas? Porque, tipo, ele fala muito em podcast, eu que escuto sempre. Ele fala sempre, tipo, da liberdade de opinião. Ele acha que tem que deixar os racistas, os filhos da puta, falar. E ele fala isso bastante. Ele falou isso no podcast com o Rafinha Bastos, que eu escutei. Ele falou isso em vários. Tem que deixar esses caras falar pra você saber quem é. E tem que deixar esses caras falar porque você consegue conversar com o cara e falar, você tá errado nisso, nisso, nisso. E mostrar pro cara. E pra vários outros que podem estar assistindo, porque né? o que acontece? Até o Big Bob lá, que aconteceu quando o Trump foi eleito. Até o que acontece? Se oprime esse filho da puta, aí acontece o que aconteceu agora. Que é, entra um Bolsonaro, um Trump aí, que é o modo desses caras se comunicar. E aí ele soltou isso, e aí ele sofreu um cancelamento pesado. Pesado. Ah, seu idiota, cancelamento, perdeu patrocínio e tal. Pesado. E tipo, se você pra ver... Não foi racista, tipo, eu não acho, pelo menos... É uma idiotice tuitar isso do nada no momento que a gente vive, no país que a gente vive, com toda a história. Mas é hipócrita das pessoas falarem que também não tem. Mas eu acho que ele quis debater a questão da liberdade de expressão, da liberdade de expressão, né? É porque eu acho que, assim, todo mundo... Se você vive num país eu não machista... sei se ele falou mais coisa. É. O que eu vi foi esse tweet. Não, se você vive num país racista e machista... Eu te interrompi, você ia terminar? Não, pode falar. Tá. Se a gente vive num país machista e racista, todos nós vamos ter enraizados na nossa mente pensamentos racistas e machistas. O que você faz com isso? É isso que faz a diferença. Você vai deixar de contratar pessoas que são negras porque você é racista? Então você é racista. Esse pensamento se concretizou. Você vai xingar uma pessoa, deixar de ouvir uma pessoa, não seguir uma pessoa só porque ela é uma pessoa negra? Então você tá sendo racista. Mas às vezes... É a atitude, entendeu? Mas às vezes não é nem só isso. Às vezes não é tão explanado assim. Às vezes tem um negro e um branco concorrendo à vaga de emprego e aí você opta pelo branco. Isso é o racismo atuado. Então se você só pensa, mas você não age de acordo com isso, você reprime esse pensamento e fala, isso não é correto, é algo que eu penso, acontece, mas eu vou tentar ser uma pessoa melhor. Ponto, mas não é que você não pode ter. E aí eu achei, aí vai lá a galera e começa a pedir pros patrocínios cancelar e tal. Não, e aí o iFood se posicionou contra, soltou uma nota, aí o Monark disse, eu não sei o que aconteceu realmente, mas o Monark disse que ele foi meio que acuado. Não, ele foi meio que acuado, fizeram uma reunião com 10 executivos que já chegaram apontando a mão na cara dele. Enfim, deu uma merda. Mas, tipo, o indagamento que ele fez foi mais ou menos isso que você acabou de falar, não foi? Tipo, é errado ter o pensamento ou é errado ser o racista, né? E aí, eu acho que ele queria dissertar sobre isso, mas eu acho que ele fez da forma errada. Eu acho que ele podia ter feito isso no podcast, não num 140 caracteres, né? E eu acho que você abre margem para interpretação. Porque as pessoas, elas estão muito cegas. Então, assim, se isso é dito certo pela sociedade, então... É isso, vamos todos bater palma. Se isso é dito errado pela sociedade, é visto como errado, então vamos queimar todo mundo que fala qualquer coisa sobre isso. Mas a pessoa não para pra refletir, porque se ela parasse 5 minutos pra refletir, ela ia falar: caraca, eu também tenho pensamentos racistas. Nossa, eu também preciso melhorar. É verdade. É verdade. Todos nós temos pensamentos racistas. O que a gente pode fazer para não ser racista no dia a dia? O que a gente pode fazer para tentar mudar esse pensamento que a gente tem que é racista para um pensamento que é mais
em conjunto. É. Que é de inclusão, que é de reconhecer a realidade mesmo, né? Então, eu acho que hoje em dia é muito perigoso falar de qualquer coisa. Pode ter gente que vai interpretar errado isso que a gente tá falando também. Pode ser. Mas, pode entendeu? pegar só o corte de você falando isso, somos todos racistas e pode acontecer. Pode acontecer. Estamos todos sujeitos. Estamos todos sujeitos, só que eu apelo, assim, pra vocês que estão aqui, que acompanham, vocês têm um senso crítico de olhar. Tanto que vocês estão aqui, porra, vendo. Tem gente que tá vendo todos os podcasts, tipo, vendo todos. Então, vocês já sabem mais ou menos como a gente pensa. Eu sou totalmente contra qualquer atitude racista, velada ou escrachada. Porque tem as veladas, que é o que você falou, eu tô ali. Tem 2 candidatos, um deles é negro e o outro é branco. E os 2 têm a mesma qualificação. Eu posso contratar o branco e falar que ele tinha uma qualificaçãozinha a mais. Ninguém vai saber. Eu vou saber. Ninguém vai saber. Só eu. Então, isso é uma atitude racista velada. Assim como, por exemplo, você tá andando na rua e passa uma pessoa... Ou você tá, sei lá, no shopping, aí tem um shopping de elite. Aí tem uma pessoa que é negra e você automaticamente assume que essa pessoa trabalha lá. Ou, nossa, o que ela tá fazendo aqui? Isso é uma atitude racista velada, é um pensamento ruim. Mas o pensamento vem. O que você vai fazer? Né? E quando você escreve as paradas, você pode dar a interpretação do é errado. Tipo, vamos filosofar, é errado ter pensamento racista. O que você acha? Me dá a sua opinião. Ou pode ser, é errado ter pensamento racista. Tipo, tive um pensamento, entendeu? Eu acho que agora, pensando, a gente discutindo, eu tive isso. Eu acho que a galera pode ter interpretado dessa forma que não sei. Eu não tenho como falar o que foi que ele quis dizer, tá ligado? Mas eu acho, pelo que eu já vi ele falando, assim... Eu acho que foi essa. Eu acho que ele gosta de debater dessas paradas meio de será, de filosofia e coisa e tal. Ele gosta bastante, ele desenvolve bastante conversa assim. Na boa, o cara tá há 3 anos conversando 3 horas por dia com todo mundo, velho. 3 horas por dia, todo dia, às vezes 2 vezes no dia, conversando com pessoas, tá ligado? De todos os tipos e raças. Acho bem difícil que ele falasse... Teria um grande histórico já de gafezinhas e não sei o quê. Ele fala merda pra caralho, é cancelado todo mês, mas eu acho que nesse quesito... Não dá pra saber, né? Tipo, não sei. Mas o que eu acho é assim, você pega o Clóvis de Barros, que pra mim é um puta filósofo, é um cara genial. Genial. Ele, inclusive, foi no Flow lá e falou... Ele perdeu um olho, né? E ele tá com câncer no outro olho. E ele tá com tumor, né? No outro olho, vai ter que tirar e vai ficar cego. Ele é um cara que traz uns conhecimentos assim que você fala, meu Deus do céu. Eu gosto muito dele. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, ok. Eu gosto muito. Ele falar numa entrevista, eu tenho vontade, eu tenho desejo e pensamentos de desejo de tocar na bunda das minhas alunas. E às vezes são alunas, tipo, novinhas, 20 anos e tal. Isso você já olha a pessoa que não reflete sobre e fala, meu Deus, pedófilo. Só que se você para pra perceber, a próxima fala que ele falou foi, eu tenho desejo, mas eu nunca faria isso na minha vida. Eu nunca fiz, eu nunca toquei, eu nunca tocaria. Então, o pensamento é algo que a gente tem. E a gente tem pouco controle sobre. Então, eles falam assim... A gente tem emoções primárias. As emoções primárias que são, tipo, divertidamente, tá? Nojo, medo, alegria, tristeza e raiva. Mais ou menos essas, e aí, né, nojo, repulsa, enfim. A gente tem essas emoções primárias. Essas a gente tem 0 controle sobre elas. Tipo, 0 controle. Então, se vier um barulho de uma bomba aqui... Você, na hora, vai ficar desesperado. Então, você não tem controle racional sobre as emoções primárias. Pensamentos, a gente tem pouquíssimo controle. Tanto que você vê, eu às vezes tô andando na rua e eu falo, nossa, e se um caminhão viesse aqui e me atropelasse? O que eu faria? Tipo, é um pensamento muito X que eu tenho, às vezes, no meio do nada. Só que a gente tem 100% de controle sobre as nossas atitudes. Quando a gente tá, né, em nossa sã consciência. Então, não é o que você pensa, é o que você faz com o que você pensa. Sim. E aí, a gente volta pro tema, porque a gente é assim, né? A gente vai pra vários lugares. A gente volta pro tema que é, será que só pensar vai atrair? Eu não acho. Eu acho que só pensar... Senão eu seria jogador do Barcelona há 10 anos já, tá ligado? Eu acho que o pensar te ajuda, mas o agir é mais importante... É tão importante quanto. Eu acho que é essa tríade. Agradecer, agir e pensar. E tem gente que se apega muito no eu vou pensar, então vai acontecer, assim. Tem gente que pegou essa ideia do atração, da lei da atração, né? E acha que basta, tá ligado? E tem a pessoa que acredita que realmente vai ganhar na Mega Sena, porque, mano,
A Isabela, ela é assim, ela não pode jogar na Mega Sena, que ela sente, ela faz plano, ela já vê. Eu também. Não vou falar não, quando o prêmio tá muito alto, eu já sei até quanto vai render e aonde que eu vou aplicar. Mas eu tenho certeza que eu vou ganhar. Eu tive amiga já que botava o fundo de tela, assim, com as paradas que ela queria, o carro, não sei o quê, que ela sonhava e tal. Algumas coisas aconteceram, mas porque não eram coisas impossíveis, sabe? Era tipo um carro que ela sonhava, era a profissão que ela... Mano, ela estudou pra caralho pra ter e tal. E tive várias amigas dessas, assim. Tive vários amigos que acreditavam nisso também. Eu não acredito muito, não. Eu acredito que você tem que ter o foco ali, mentalizar, beleza, mas só vai acontecer. E assim, eu acho que as coisas acontecem não é só de você pensar e só de você fazer. Tem fatores externos também. Por exemplo, eu acreditava muito que um dia eu ia dar certo, que ia, porra, ficar bem na vida, beleza, não sei o quê. Tá. Só que aí eu saí da produtora, das paradas fudido lá. E aí eu poderia vender o coach, tá ligado? Como que eu fui negativo 60 mil pra positivo uma boa quantia de tal. Mas isso não seria verdade porque eu tava na situação certa, com o conhecimento certo e no momento certo, sabe? Então, tipo, eu saí, beleza, eu tava fudido, mas aí eu tinha meus equipamentos, tinha uma mulher que já era conhecida, tinha uma mulher que já tinha uma história foda, tinha uma mulher que já tinha não sei o quê, e aí juntou e deu certo. Mas eu não vou falar minha lição de vida pra uma outra pessoa que ela não vai ter as mesmas situações. Mesmo se ela acreditar e mesmo se ela tiver a câmera, ela não vai ter a mesma situação que eu tive, sabe? Mas ela pode ter sucesso e melhorar dentro Sim, da realidade dela. dentro da realidade dela. Mas eu você não posso vender a minha fórmula. Não é Isso. uma fórmula. Eu não posso falar pra ela, faça isso, faça isso, faça isso, que você vai estar que nem eu daqui 2 anos. Não, não vai estar, porque a situação muda. Você pode estar diferente dentro do que você conseguir ali Exato. dentro da sua E é realidade. aí que entra até o que a gente fala na comunidade. Você tem que mudar a sua realidade, não Buscar a realidade do outro. Uhum. Porque não adianta. É verdade. Nossa! Caralho, eu vou parar a carreira por cima. Nossa! Ai, que sexy você falando coisas assim, uau! Eu ainda sabe quando eu tô em alfa, porque eu tô tentando muito lembrar aquilo que eu ia falar? Aham. Juro, eu tô mal. Mas deixa Era aí, muito importante. deixa aí. Se não voltar é porque nunca te pertenceu, tá Me ligado? pertencia sim, me pertencia Parece muito que o que eu não, tava né? pensando. Parece que não. Mas isso... E, Rick, faz corte desse último aqui pra eu postar no meu. Porque, cara, eu acho que foi a acho que eu primeira arrasei. vez que eu vou postar qualquer coisa sem ser uma piada. É, boa. Mas assim, eu acho que é importante você pensar, você ter... Lembrei! Ih, voltou. Gente, ó, uma coisa que eu ia falar, por exemplo, você ter o pensamento é pra você se alinhar com uma vibração que vai te fazer Sim. se sentir bem, que vai te fazer se sentir melhor, que vai te atrair, enfim, de coisas melhores. Só que uma outra coisa muito importante é o que você consome. Não é só o que você pensa, porque o que você pensa também é contaminado pelo que você consome. Então, assim, por exemplo, se você tá só com pessoas que são pessoas pra baixo, só gostam de falar mal dos outros, só gostam de falar que a vida tá uma bosta porque culpando os outros, culpando o mundo e tudo. Você, pra ter um pensamento totalmente diferente daquilo que você tá inserido, é muito, muito difícil. Se você só vê filme de difícil. tristeza, drama e coisa e tal, é difícil você ter um outro tipo de pensamento. Difícil. Se você só sai com gente que... Por exemplo, quando eu só andava com a galera do esporte, eu só falava que queria saber de esporte. Esporte, quero ir no parque, quero ir correr, quero... Aí, quando eu voltei a morar aqui, eu só saía com a galera da balada, era só balada. Era a semana inteira balada. O que a gente vai fazer quinta, o que a gente vai fazer sexta, o que a gente vai fazer sábado. Durante a balada, o que a gente vai fazer amanhã, tá ligado? Tipo, então você acaba entrando num ciclo ali de pensamento conjunto, né? Totalmente. Então, não é só o que você pensa, é com quem você se cerca, o que você consome. Então, um exemplo, a gente tava vendo aquilo lá do Travis Scott, a gente vendo lá que era um ritual demoníaco e coisa e tal. Mano, eu fiquei mal, de verdade. E eu racionalmente tava, não, eu tô dentro da minha casa, tá tudo bem e tal. Eu fiquei mal, eu fiquei com medo, eu fui pegar água na cozinha com medo, coisa que eu nunca tenho. Fui entrar no quarto com o Léo, tava tudo escuro, fiquei com medo. Então, os seus pensamentos e os seus sentimentos são muito, muito, muito influenciados pelo que você consome. E quando eu digo consome, não é só a música, que também é muito importante, a frequência das músicas é algo que realmente mexe com a gente. Então, tem até um caso de uma mulher, eu vou ver o nome dela exato, mas ficou famoso nos Estados Unidos. Ela foi sequestrada quando ela era novinha e foi sequestrada e era, tipo, muito rica, tá? Eu vou pegar o nome aqui. Mas aí, o que aconteceu? Ela foi sequestrada por esse grupo aí.
E aí eles deixaram ela ouvindo música de rock pesada durante dias trancada num quarto. E nessas músicas tinham letras que estavam falando sobre roubar e sobre e deixaram ela 24 horas lá ouvindo essas músicas. E ela teve uma lavagem cerebral, que depois um cara que é estudioso, ele começou a estudar o caso dela e falou que foi uma técnica de lavagem cerebral. E ela começou a roubar os bancos com esses sequestradores junto. Então ela, ao invés de ser a sequestrada, ela virou parte de um grupo através da música. Então a música tem um poder bizarro de influência sobre a gente. Se você ouve uma música que é tipo aquelas… você vai ficar com uma raiva dentro de você. Tanto que todo ritual tem música. Nem que seja um cântico, tem música, né? Todo ritual tem música. Fora que, por exemplo, você vai na academia, aí você tem uma música específica que vai te deixar de um jeito. Não. Não, você gosta daquelas lá. Tipo, você fala aquela X gon' give it to you. Não. É uma que você ouvia muito, lembra? Qual? X gon' deliver it to you. É essa aqui, ó. God gon' make me lose my mind. Up in here, essa up in tem here. várias, tem. Tem várias. Ornar, eu ouvi muito, acho que foi a que eu mais ouvi. Então, mas por que você não ouve, tipo, uma música que é um instrumental calminho? Porque não te dá o mesmo pump. Então, a música, ela interfere diretamente nas nossas ondas cerebrais e como a gente se sente. Então, o que você consome de música, o que você lê, as coisas que você assiste. Cara, quando a gente assiste algum filme, alguma coisa que é muito suspense, muita ação, a gente não consegue dormir. A gente fica meio eufórico. Eu tô achando que ontem eu tive insônia por causa do filme que eu assisti. Era pesado? Não, era bastante ação, acho que eu fiquei eufórico. Tá vendo? Por causa de filme. Então, Tipo, eu virei um senhorzinho, é isso? Isso também… Não, isso também… Eu virei um senhorzinho que assiste filme agitado e não dorme. Isso também se enquadra no que você consome de conteúdo nas redes sociais. Sim, pra caralho. Se você tá só consumindo gente que tem a vida perfeita, tá sempre viajando, tá sempre isso e aquilo, e fica só vendo… Fossa. Porque você começa a se comparar e fala, que merda é essa? Fossa. Mano, eu odeio, mano. E olha que eu treino pra caralho. Eu odeio quando eu acordo e já tem gente que já tá pago. 15 quilômetros, tá pago. Ou no dia que eu tô de off, que eu não vou treinar e a galera começa a postar, tá pago. Tá na academia e treinando. E, nossa, já corri 345 quilômetros, pedalei, fiz uma tapioca e agora estou aqui tomando minha vitamina D. Nossa, aí eu quero morrer. Aí eu já vai uma raiva. Eu vou achar o nome dela aqui, só pra finalizar, pra vocês saberem, tá? Eu vou no banheiro rapidinho, tá? O nome dela é Patty, Patty, Hearst, sei lá. Hearst, tá? Ela… um homem sequestrou ela em 1974. E aí um grupo SLA conduziu vigilância na herdeira adolescente. E aí a história dela foi uma lavagem cerebral. Ela foi sequestrada pelo exército Symbionese Liberation e depois ela ajudou eles a roubar bancos. E aí ela foi então sequestrada e começou a roubar bancos juntos. E aí o cara começou a estudar isso e falou que foi lavagem cerebral. Então assim, tudo que você consome, as pessoas que você segue, se você tá se sentindo mal quando você entra na rede social, quem você pode deixar de seguir, né? Que perfil você pode deixar de seguir ou silenciar? Enfim, tem gente que não dá pra parar de seguir e se silencia. E se cercar ali de coisa que te faz se sentir bem. Porque não é só… O seu pensamento também é influenciado pelas coisas externas. Foi até um posicionamento que a gente mudou, né? Quando a gente começou a vender o curso, que o mercado funcionava assim, a gente batia muito nas paradas de número, essas coisas, né? E aí a gente viu e falou, cara, vamos pro conteúdo. Nada a ver comigo. Vamos pro conteúdo e conteúdo pra caralho, conteúdo de qualidade. E hoje em dia, por exemplo, eu gosto de trazer muitos conteúdos que eu trago de marketing e de todas essas coisas, de explicar que eu entendo o que a pessoa tá passando. Porque eu vejo que é muito produza. Você não quer porque você não faz porque você não quer. Não, é difícil pra caralho. Pô, é muito difícil. Então mostrar, calma, eu te entendo. Vamos achar uma forma mais fácil. Vamos achar uma forma que você consiga aplicar. Você tá indo bem, você consegue. A pessoa precisa ouvir isso. Tem que ter estratégia, resiliência, Exato. Essas coisas Mas então, o resumo da ópera, a gente acredita que só pensar não é algo que vai atrair tudo que você gostaria. Não. Então, e nem a própria lei da atração, né? Eu não estudei cientificamente a lei da atração, mas o meu professor estudou e me passou. Que foi isso, essa tríade. Então, é você… O que era? Era pensar, né? Então… tá aqui. Então, é acreditar, fazer e agradecer. Então, se você faz essas três coisas, é muito mais provável que as coisas vão acontecer pra você. Sim. Você se facilita.
É isso, esperamos que vocês tenham E gostado. o habitat também, né? 4. E o habitat e O seu não, habitat. e o consumo, né? Se você tá consumindo Faz pensamentos parte do de seu outras habitat, pessoas. dos seus amigos, o que você consome. Isso, é isso. O habitat também tá ali. Habitat. É isso. Inventei, mano, você filósofo nessa porra. Chupa Isabela, velho. É isso, obrigado. Se você gostou, curte, compartilha, manda pra alguém. Se Você pode inscreve. ver, mano, a gente já cai de cabeça no assunto. Então, se você ficou até aqui, pelo amor de Deus, se inscreve, compartilha. Manda pra alguém e fala, olha que legal o que eles falaram. E se você não gostou do de hoje, assiste o de ontem, assiste o de amanhã. Anteontem, o de ontem. de ontem. Assina- Todo dia tem. Lá as lives, tá? Conteúdo pra caramba. Segue no Instagram. Se você quer trabalhar com rede social, essas coisas, segue no Instagram, que a Bela dá dica todo dia lá no Isabela Marketing, no dela. Logo, logo vai sair um curso novo de Reels aí, TikTok. E é isso, né? Te amo. Ah. Beijo, gente. Beijo, beijo, beijo.